nossa live hoje vai ser o início aqui das atividades da gerência da criança e do adolescente na sexta semana do bebê. E a gente vai receber o professor Humberto Miranda, da Escola de Conselhos. Eu só estou aguardando ele entrar aqui para a gente começar. Pronto, acho que agora ele vai entrar. Professor Humberto. Bom dia, Eduardo. Bom dia. Como vai, companheiro? Tudo em paz? Tudo em Escuta-me paz. bem, minha imagem está boa. Tá, tranquilo. Bom dia a todos e a todas que nos acompanham nessa manhã de segunda-feira. Estou à Seja disposição, muito querido bem-vindo. Eduardo. Certo. Professor Humberto é historiador, doutor em História e é professor do Departamento de Educação, né? Da Isso, UFRPE e isso, também é coordenador da Escola de Conselhos de Pernambuco e do isso. AIM, nosso grande parceiro de muitas empreitadas, militante da área, grande estudioso, né? E vai estar aqui com a gente hoje para falar sobre criança e adolescente na família, né? Do objeto de tutela a sujeito de direito, né? Então a gente tem aí uma fala inicial do professor, cerca de uns 15 minutos, né? E aí, à medida que o pessoal aqui está interagindo, a gente vai encaminhando algumas considerações, algumas perguntas para continuar o bate-papo. Tem uma hora lá dessa live aqui, já temos 3 minutinhos, e vamos seguir. Né? Seja muito feliz de poder receber esse. Muito agradecido, Eduardo. Tendo em vista a nossa limitação de tempo, nós podemos iniciar a exposição, pode ser? Né? E depois a Sim, gente abre sim. para as perguntas e reflexões, né? E desde já, né, registrar que eu estou muito honrado em participar dessa edição da Semana do Bebê. Agradecer à Prefeitura da cidade do Recife, à Secretaria de Assistência Social, né? Então, desde já, agradecer ao prefeito Geraldo Júlio, a nossa secretária Ana Rita Suassuna, agradecer a você da gerência da criança, né, uma pessoa extremamente empenhada e comprometida em fazer valer a gestão pública, né, em relação aos nossos meninos e meninas. Eu fico muito agradecido. Eduardo, o tema que você nos sugeriu, ele é extremamente, como é que eu vou dizer, pertinente, né? Buscando inclusive uma conexão com a terminologia usada pelo Edgar Morin sobre o saber pertinente, o conhecimento pertinente. Né? Tendo em vista que se você vai buscar hoje, principalmente no contexto de pandemia que a gente está vivendo, essa relação entre a criança e o adolescente como objeto de tutela, o sujeito de direitos, e aí fazer conexão com a questão da família, a gente tem aí, né, muita questão, muito problema sensível, historicamente construído no decorrer do tempo, né, e que a gente hoje sente de forma mais expressiva, tendo em vista a situação, o contexto de crise sanitária e crise política. Né. Eu queria iniciar a minha fala dizendo que eu tenho 3 questões geradoras para trazer. A primeira é uma questão histórica do que é tutela, do que é objeto de tutela e o que é ser sujeito de direitos. A segunda, né, como é que a gente pode fazer essa interface de objeto de tutela e sujeito de direito com a questão da família, né, e como sociologicamente, historicamente a gente pode trabalhar. Né? E eu concluo a minha exposição, né, trazendo para a questão da primeira infância, né, para a questão desse sentimento do que a gente chama hoje, né, ou mais notadamente a partir de 2016, quando tivemos o marco,
né, da primeira infância. E aí a gente abre para as perguntas. Indo para a minha primeira questão geradora, que é a questão de como a gente, né, pode entender essa relação entre o que é tutela, objeto de tutela e sujeito de direitos, né, a gente logo deve recorrer à história, né, porque ao longo do processo histórico, nem sempre o tutor foi aquele que protegeu. Mesmo a palavra tutela sendo ligado à questão da proteção, historicamente no Brasil, pelo processo de escravidão, muitas vezes as pessoas, os senhores, né, que buscavam tutelar as crianças, principalmente as crianças negras, né, órfãos, né, não tinham sentido necessariamente de protegê-las, mas de encaminhá-la para o mundo do trabalho. Inclusive no pós-abolição, a historiografia registrou, e ainda registra, né, que muitos dos tutores que foram buscar, né, meninos e meninas, né, para serem tuteladas, na verdade eles eram objeto dos interesses econômicos dos senhores, né? E se a gente analisar a questão do objeto de tutela, nessa expressão objeto de tutela, a gente pode perceber que esse objeto entendia diferentes fins, né? Seja ele do ponto de vista econômico, patrimonial, seja ele do ponto de vista das relações sociais, das sociabilidades, seja ele do ponto de vista sexual, afinal de contas as crianças ainda hoje são objeto de interesse sexual do adulto e também de objeto político. E muitas dessas buscas de tutela, né, não estavam necessariamente relacionadas às crianças grandes ou adolescentes. E também, né, se buscava, né, tutelar meninos e meninas na primeira infância. Naquela época a gente não tinha nem a noção do que era a primeira infância, né, não se tinha essa como é que eu vou dizer, divisão a partir da psicologia do desenvolvimento, né? Esses estudos são muitos do mundo contemporâneo, né? Então essa é uma questão que a gente precisa colocar aqui, né, fazendo um link com o nosso objeto inicial, né, nosso tema principal. E essa sensibilidade de ser sujeito de direitos, ela surge mesmo no contexto, né, da Convenção Internacional, né, dos Direitos da Criança e do Adolescente, né? Eu nem diria na Declaração Universal de 59, mas assim mesmo dos anos 70 para os dias atuais, né? Então, assim, essa questão de ser sujeito de direito não é uma invenção brasileira, ela vem muito pelo debate internacional, você sabe muito bem, né, pela caminhada acadêmica que você tem, né? E o Brasil soube, de uma maneira bem eficiente, né, materializar esse sentimento, essa perspectiva nas suas legislações, tanto do ponto de vista da Constituição, né, que está lá no 227, desde o ponto de vista do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, que as concebe de uma maneira integral como sujeito de direitos, né, e, né, ela tende a ser praticada nas instituições, nas relações sociais, no microcosmo social onde a criança e o adolescente deve estar, né, vivenciando, né? Então, essa é uma questão que atende não só um dispositivo jurídico, mas uma nova sensibilidade de pensar o que é infância. Ela deixa, então, ser objeto de tutela e passa a ser sujeito de direito do ponto de vista constitucional. Só que aí, a história, aí vem a grande questão geradora primeira, né? Será que a história ela é feita só de mudanças? E as permanências? Até que ponto, a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, esse menino ou essa menina deixa de ser objeto de tutela e passa a ser sujeito de direitos, né? Será que a questão de ter uma legislação nova modifica a forma como eu procedo em relação a eles e a elas? Eu estou vendo que aqui tem muito assistente social, professor, né, professora, pessoas ligadas ao sistema de garantia de direitos,
Né? E eu pergunto a todas e a todos que estão aqui nos prestigiando, será que a mudança, né, de legislação, que é também de mentalidade, modifica as práticas cotidianas? Né? A minha resposta é não necessariamente, haja vista que a história é feita não só de mudanças e também de permanência, e a gente tem aí duas práticas, né, ou dois sentimentos, né, dois fenômenos que a gente precisa considerar assim, muito quando a gente fala sobre isso, que é o menorismo e o adultocentrismo. E se a gente pode adensar logo depois, o que é menorismo, o que é adultocentrismo, né, e como o menorismo e o adultocentrismo, né, faz com que a gente permaneça, né, mesmo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, com essa mentalidade dos meninos como objeto de tutela. Né? Isso é uma discussão extremamente importante, inclusive, para os próprios conselheiros tutelares. Né? Porque você tem aí a própria terminologia de tutela, né, sendo reconfigurada ao longo do tempo. Né? E como diz o Kozelek, as palavras, elas não necessariamente elas estão ligadas à sua etimologia, elas mudam o sentido de acordo com o tempo. E eu vi agora que o André Torres acabou de entrar, então aqui eu já deixo meu abraço para o conselheiro André, que eu falei deles e eles acabaram de entrar. Bom dia, Né? companheiro. André é um querido, né? Está chegando. Eduardo, vamos para a nossa segunda questão geradora, que tem a ver com a questão da família. Né? Eu penso que o menorismo e o adultocentrismo não é só uma questão, né, que tem a ver com o cenário jurídico em si. Né? É isso que eu tenho tentado trabalhar no meu pós-doc. Esse menorismo e esse adultocentrismo, ele permeia as relações sociais. Então você pode ver menorismo e adultocentrismo na escola, na assistência, na segurança, nas nuances, né, do convívio social. Né? Ele não está necessariamente ligado a uma questão, né, do sistema jurídico em si. Mesmo o menorismo vindo do Código de Menores, que foi criado em 27 e reformulado em 79. Uma questão importante em relação às famílias é que a gente percebe que as famílias, o conceito dela também mudou. Né? A concepção que você teve de família, inclusive na década de 90, né, de 80, quando o Estatuto foi pensado, não é o mesmo que a gente tem aqui em 2020. Né? Acho que é muito importante que a gente perceba que esse conselho vem sendo reformulado. Né? E que é muito importante também dos movimentos, que as famílias em si busquem mudar a concepção de que eles têm, né, de família e de criança, né, tendo em vista que elas muitas vezes reproduzem também a questão da tutela, da posse. Né, esse é meu filho, eu faço com o que eu quiser dele, e a gente sabe que não é bem assim. Né, quando a gente passa a ser sujeito de direitos, mesmo vivendo sob a responsabilização de um núcleo familiar, seja ele o mais diverso possível, porque não existe uma família ideal, né, mas famílias, arranjos diferentes, e essas famílias precisam também perceber, né, que a sensibilidade do que é infância modificou. Né? E uma questão que eu considero importante, fundamental nesse debate, né, é que a gente precisa, né, fazer com que que a gente possibilite que as famílias também aprendam ou reaprendam, né, esse pacto de convivência. Né, inclusive desde a primeira infância. Né, porque é muito interessante que, por exemplo, eu vejo hoje essa história do chá revelação, né, se é menino, se é menina, e vamos fazer uma festa, e se é menino é azul, e se é menina é rosa. Quer dizer, até que ponto, né, hoje em dia, né, com toda a discussão de gênero, mesmo ela querendo ser impedida, mas ela não pode ser impedida do ponto de vista
real, porque a gente sabe que as questões não são bem assim. Menino não necessariamente veste azul, menino não necessariamente veste rosa. E eu vejo esse fenômeno acontecendo, por exemplo, dos chás de revelação. Não sei nem se é assim que se chama, Acho que mas é, acho que é. acho que é, né? Acho que todo Uhum, mundo está entendendo o que eu quero dizer, né? Aquela uhum. festinha que no final todo mundo se mela, ou de azul, ou de rosa, né? Ou todo mundo fica naquela história, né? Reforçando, na verdade, uma ideia extremamente preconceituosa, né? Patriarcal, e, né, hoje, do ponto de vista das nossas relações, né, a gente percebe que já não mais procede. E o que é muito importante perceber, Eduardo, é que isso não vem só de uma classe social. Isso vem, né, nas diferentes classes. Então, será, né, que as nossas famílias elas estão assim de fato hoje, depois dessa discussão toda, né, será que elas têm hoje abertura para entender as crianças desde a primeira infância, né, como objetos, como sujeitos de direitos? Será que ela reproduz ou ela ainda reproduz essa ideia do objeto de tutela nas relações cotidianas? Essa é a questão que eu aqui coloco, né? Seria a segunda questão. E, por fim, nossa terceira questão tem a ver com as questões relacionadas ao marco da primeira infância, né? Eu penso que é muito importante a gente também historicizar, né? Como esse marco é importante, né, para que a gente perceba as crianças como sujeito de direitos e não como objeto de tutela. E aqui eu coloco esse marco como ferramenta, instrumento, né, para que todo mundo que esteja aqui possa, né, utilizar, praticar no cotidiano e nessa luta para que esses meninos e meninas sejam considerados sujeitos de direitos, né? Porque assim, quando a gente tem uma sociedade que ainda permanece essa questão do sujeito de tutela, uma família que ainda permanece essa mentalidade de objeto de tutela, o sistema de garantia de direito não pode reproduzir. Ela tem a obrigação de dizer, não, eu estou defendendo o que é sujeito de direitos. Né? E não olhar para a família de olhar condenatório, mas buscar, né, dentro da medida do possível, ter uma dimensão pedagógica. É sempre isso que eu falo para os conselhos tutelares. A gente sabe que muitas vezes a família não sabe o que é o conselho tutelar. Mas nós que somos agentes públicos precisamos saber. E temos muitas vezes que ter no nosso cotidiano uma dimensão pedagógica de até explicar para essa mãe, para esse pai, ou muitas por esse responsável, avô, avó, tio, né, vizinho, né, o que é isso que eu chamo de que é sujeito de direito, que é um mantra que a gente repete muito, mas nas relações cotidianas o adultocentrismo e o mendorismo, né, não deixam. Então, para que serve, por exemplo, essa mobilização que a gente chama de Semana do Bebê? Para que serve isso que a gente chama de marco da primeira infância? Né? E como é que se modifica, como a partir da legislação de 2016, né, que modifica o estatuto, que modifica inclusive outras legislações, a gente pode operar, né? Porque é aquela história que eu falava no começo. Não adianta ter uma lei se a gente não opera, né? Então, a lei por si só, ela não basta, né? Então, eu trago aqui o 8 de março de 2016, como um dia importante para a gente que trabalha com primeira infância, afinal de contas, que foi nesse dia, né, que a presidenta promulga a lei, né, que a gente chama da primeira infância, ou marco legal da primeira infância, e como essa lei e esse movimento vem de uma rede, né, de uma luta maior, de um movimento maior, né? E aqui eu me direciono especificamente para quem está nisso que a gente chama de rede da primeira infância, ou rede de proteção integral, né, que precisa estar com as famílias, que precisam estar com os profissionais que lidam com a criança, com a comunidade, né, também, percebendo que, né, essa questão de mudança de mentalidade
de objeto de tutela para sujeito de direito depende muito dos nossos esforços e de um trabalho em rede. Né? Aqui, né, a gente percebe que a rede, né, ela é um sistema complexo, né, é uma prática complexa. Rede não é sistema de garantia de direitos, acho que isso é muito importante perceber. Há uma diferença entre rede e sistema de garantia de direitos. Né? E aqui eu pego um conceito de rede de Maria Regina Martellotti, que ela diz assim: rede é, antes de tudo, um ambiente de comunicação e troca, que se dá em diferentes variáveis. Então a rede, né, ela não pode se configurar quando você tem uma cultura, né, institucional ou política de caminhar só na sua caixinha. Para que exista uma mudança de mentalidades desde a primeira infância, é preciso que essa rede tenha uma cultura de trabalho conjunto, né, do trabalho de troca, do trabalho, né, de uma comunicação muito eficaz, eficiente e efetiva. Né? E essa rede, ela precisa ter autonomia, como diz a nossa professora Maria Regina, porque é através dessa autonomia, né, que ela pode, na verdade, modificar, né, esse sistema de poder saber, né, que muitas vezes insiste em reproduzir a ideia da criança como objeto de tutela. Né? Então eu penso que a questão, né, do marco da primeira infância é importantíssimo, porque ela já surge numa perspectiva de rede. Né? A própria legislação, ela modifica outras legislações, como leis trabalhistas, né, como a questão da LDB, né, que percebe essa criança como sujeito de direito, esse pai, por exemplo, como também importante e responsável, principalmente nos primeiros dias. E isso tudo se configura uma outra mentalidade, a mentalidade do sujeito de direitos. Né? E tem uma questão muito importante, Eduardo, que a gente coloca aqui para terminar, é que tudo isso foi baseado em estudos, foi baseado em uma articulação e fundamentada a própria essa concepção de primeira infância. Ela é baseada ela é transdisciplinar, ela é baseada nessa rede que está no parlamento, que está no executivo, que está nos movimentos sociais, né? Porque se não tivesse esse trabalho de rede, a gente não estaria hoje, por exemplo, falando, né, de uma semana do bebê. Por isso que eu acho que é muito importante essa perspectiva. Né? E uma das questões que faz parte dessa rede é a relação com a ciência. Né? A rede ela também se articula com os pesquisadores. Né? Na nossa universidade, por exemplo, a gente tem o NINAP, liderado pela professora Pompeia e pela professora Emanuele, que elas estudam isso, né, no seu cotidiano institucional da universidade. Né? Nós temos uma creche hoje que a prefeitura organizou junto com a nossa universidade, que ali é um grande laboratório para os nossos professores, né, e para os nossos pesquisadores, futuros professores e pesquisadores. Por que eu estou trazendo essa questão, Eduardo? Porque em dias de pessoas que acreditam que a Terra é plana, tá aqui hoje porque a ciência também esteve e está. Né? Ou seja, a gente não fala de primeira infância por uma questão de capricho. Né? A gente não fala de direito ou de justiça porque nós somos de esquerda. Acho que é muito importante dizer isso. Né? Primeira infância é uma questão de princípio. Né? Quando a gente fala do ponto de vista legal, preciso constitucional de que esse menino é um sujeito de direito, essa menina também. Né? Mas é uma questão também que é fundamentada em estudos científicos. Né? Tanto é que se a gente vai para a psicologia, para a sociologia da infância, né, para a antropologia, a própria história, ela fala que essas habilidades socioemocionais têm a ver com a habilidade cognitiva. E se a gente dá uma importância para a primeira infância, a gente tem resultados na vida adulta melhor. Isso aí é tudo estudo. Não é nada de que a prefeitura do Recife, a Unicef, não é nada disso. Né? Isso tudo é feito porque nós estudamos.
né? Então, essa sensibilidade se muda porque a sociedade é outra. Tanto é que quando você vai lá para os primeiros anos da criança e adolescente, não se falava em primeira infância e hoje se fala, né, e se efetiva na sua materialidade através de dispositivos legais. Então, para concluir, né, vamos arrematar e passar para a pessoa, porque eu acho que eu já falei mais do que devia, não é isso? Pode ir, Foi. eu tô deixando. Você concluindo, eu vou colocando algumas questões em cima da sua fala e o pessoal também vai poder interferir. A gente já Certo. tem quase uma Então, meia para horinha aqui de papo. concluir, é necessário, né, dizer que hoje eu penso assim, qual é o grande desafio, né? Poxa, como é que a gente pensa nisso que a gente chama de primeira infância nas comunidades indígenas? Como é que a gente pensa acho que o grande desafio é esse. Como é que a gente pensa nessa primeira infância quando a gente fala para as comunidades tradicional do mundo geral, indígena, quilombola, cigano? Será que é isso mesmo? Né? Porque a gente sabe, inclusive, isso também tem uma questão muito forte, né? Na nossa cultura. Nós somos um povo muito misturado, muito híbrido, né? Então, é, é, para adensar esse debate da primeira infância, como é que esses povos tradicionais, né, pensa nisso que a gente chama de primeira infância, né? Isso é uma provocação que eu faço para concluir. E assim, se é sujeito de direitos, né, e não objeto de tutela, até que ponto a gente está tutelando também, né, essas outras formas de pensar a primeira infância? Acho que tem coisas para a gente caminhar ainda aí, né? E, ou seja, a luta, mais do que nunca, a luta continua, companheiro, né? E é isso. Espero ter contribuído e a gente vai em frente, né? Com certeza. Queria agradecer a sua exposição, agradecer a todo mundo também que está aqui participando, né? A nossa gerente-geral do SUAS, a Ângela, está aqui presente, o pessoal da rede de enfrentamento aí acabou de A rede está entrar, aqui. professor George, da diretoria lá da educação, é, a doutora Cláudia, da OAB, da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente, várias pessoas, uma assistente social aqui de Timbaúba, então tem muita gente aqui prestigiando esse debate. E aí, queria dizer, né, na sua fala, Humberto, você coloca a questão do adultocentrismo, né, e do menorismo, né, até que ponto isso não está ligado a uma cultura nossa autoritária e uma cultura muitas vezes que é de violência, naturaliza a violência e isso é passado nas práticas de educação não só institucional na escola, em outras instituições, mas também dentro de casa, né, nos lares, nas famílias, né, que a gente desconsidera a criança e adolescente como sujeito de direitos, inclusive, como você disse, dentro da doutrina da proteção integral, né, o direito de falar, de ser ouvido, de ter opinião, né, e a gente desconsidera isso e impõe as expectativas dos adultos, né? E traça um plano para a vida e desconsidera por completo, né? E aí o marco da primeira infância traz uma provocação ainda maior. Se a gente já não dava voz às crianças maiorzinhas, quem dirá para os bebês, né? Até 5, 6 anos, né? Então, a gente vai se desafiando a desconstruir esse adultocentrismo e passar a falar a linguagem que é apropriada para ouvir os sinais, às vezes, porque às vezes um bebê não vai falar, mas vai balbuciar, o olhar vai dizer, né, o desenho vai dizer, a música, a ludicidade, né? Então a gente vai se desafiando a desconstruir esse mundo nosso adultocêntrico para dialogar, para compreender e para valorizar esse ser que está em construção e está descobrindo o mundo, né? E aí, a partir daí, a gente construindo através do diálogo as nossas relações, vai construindo uma sociedade melhor, mais democrática, né? O que você acha sobre isso? Uhum. Essa é a grande questão, né? Assim que
esse adultocentrismo, ele permeia, né, as micro-relações sociais. Agora, assim, ele pode estar no âmbito dessas relações, né, mas precisa perceber também que muitas vezes ele se dá de forma institucionalizada. Quando ele está na escola, quando ele está né, no sistema, na gestão pública, no próprio Conselho Tutelar, que é uma grande luta. E aqui quero fazer menção que tem conselhos tutelares de outros municípios. O Eduardo entrando, eu vi aqui Altinho, acho que Olinda também, Delta por aqui. Então, isso é bom registrar a presença deles, porque eles são muito presentes no nosso dia a dia na escola de conselhos. Nossa Né? secretária executiva de Direitos E Humanos também acabou de entrar, Elizabeth Godinho. o grande desafio hoje, mesmo depois de 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, é fazer com que esse adultocentrismo, né, ele, né, seja percebido e enfrentado, né, por todos nós que lidamos com questões relacionadas, né, aos direitos da criança e do adolescente. Né? Agora, como é que os profissionais da primeira infância podem também atuar, né, nessa questão? Né? Vamos ver até que ponto nas creches essas práticas adultocêntricas estão sendo reproduzidas, né? Porque não é o fato de estar na primeiríssima, né, dos 0 a 6 anos, que esses meninos, né, assim, até que ponto assim, eles não falam, mas não falar não quer dizer quem que é dizer não me comunico. Eu acho que essa história que você traz de perceber a fala deles e delas, né? Em outras formas de comunicação, como no olhar, né, no chorar, no se expressar, ou até mesmo no desenhar, é fundamental para a gente, né, enfrentar o que a gente chama de adultocentrismo. Mas não adianta só perceber, é perceber e a partir dali, né, ter uma outra relação. Uma relação que a linha do interesse não parte de mim adulto, mas parte desse universo relacional. Né? Isso faz toda a diferença. Eu penso, né? A nossa cultura, às vezes, autoritária, que Sim, legitimava a eu acho que essa educação questão do utilizando autoritarismo, acho que você pega usando aí, palmatória e por aí vai, é, né? ela é muito forte aí na sua Palmada. fala. Esse autoritarismo ele vem de um processo colonial também, né? Onde você tem a objetificação das pessoas. Né? Assim, essas pessoas, para mim, eles é muito o título da nossa atividade de hoje. Essas pessoas são objeto dos meus interesses, não sujeito de direitos. Né? Por exemplo, as crianças escravizadas, elas em si eram patrimônio dos seus senhores. Aí você fala, mas só eram as crianças escravizadas? Não. Assim, as crianças da Casa Grande, isso não acontecia com as crianças da senzala. Né? Agora, evidentemente, que para as crianças da senzala, as coisas se davam de uma forma ainda mais perversa. Tanto é que você vê aí, né, hoje em dia, quando a gente fala em políticas reparatórias, né, a gente precisa dar muita atenção a isso, porque essa forma ela foi danosa na nossa cultura, né, e na nossa forma de não só de praticar, mas de pensar, né, a nossa sociedade, né? Então é muito importante que a gente, né, reveja, né, esses sinais do autoritarismo, porque autoritarismo não quer dizer autoridade, né? Porque autoritarismo, ele na verdade, ele se reveste de diversas faces e a partir da face que ele se revista, né, ele pode ser também danoso na vida da criança, do adolescente. Isso tudo é bastante complicado. Eu considero importante também, né, a sua provocação com relação à diversidade das infâncias, né? E essa diversidade das infâncias também na primeira infância, né? O marco legal da primeira infância, ele reforça uma preocupação com o enfrentamento das desigualdades e aí olhando para a família que precisa
ter garantido todos os direitos humanos, e aí a gente está falando desde moradia de qualidade, com esgotamento sanitário, e para garantia da saúde, educação, tudo mais garantido, para poder proporcionar aos seus filhos o melhor desenvolvimento possível. E a partir daí, construindo o melhor para a primeira infância, a gente já está construindo, sim, uma cidade melhor, um estado melhor, um país melhor, né? Uhum. Uma coisa importante, né, Eduardo? Não tem como a gente falar de direitos humanos num contexto de pobreza, né? Assim, onde a pobreza, extrema pobreza, toda essa lógica de direitos humanos, ela deve ser, né, questionável, porque como é que Está você sendo negada, garante, né? é, né, assim, e eu fico muito preocupado em termos de contexto de Covid, né, de como essa pandemia ela se desdobra, inclusive, né, no aumento da pobreza e da extrema pobreza, né? É como se a gente tivesse que, mas não só o Brasil, né? Isso é o mundo, né? O mundo todo hoje vive esse desafio, né? Que é esse enfrentar, né, a nova onda de pessoas que precisam do básico para viver, né? Mas eu penso que a gente precisa conciliar essa luta, né, para que as pessoas que as pessoas voltem, né, a ter renda, né, essa política, né, responsável de distribuição de renda acompanhada com a luta dos direitos humanos, né, porque não há como falar de direitos humanos no contexto onde as pessoas vivem, o número de pessoas, né, vivem no que a gente chama de pobreza e considera, né, pobreza ou extrema pobreza, né? Isso é uma questão muito séria. Nosso contexto é de histórico de negação e violação dos direitos humanos, né? Uhum. A gente tem aqui o pessoal da rede de enfrentamento dizendo que o adultocentrismo só reforça a relação de poder assimétrica e violenta, né? E aí, o que a gente tem aí é essas famílias que aprenderam assim e repassam isso. Só que através da construção histórica que a gente tem das políticas públicas, né, de atendimento à criança e adolescente, da assistência social, a gente tem essa matricialidade familiar, a importância desse trabalho com famílias, né, desde a proteção básica até a proteção especial, quando já há violação de direitos, para poder orientar essas famílias de uma outra forma, né? Como você chamou a atenção, de uma forma pedagógica, educativa, né? Tentando propor um lugar de diálogo, né? Se reorganizar e buscar os serviços, quando necessário, de atendimento psicológico, o que for, para dar apoio a essa família. Né? Mas, É, ao mesmo tempo, a gente está num contexto de desconstrução dessas políticas públicas, né? De é, retirada, por exemplo, eu do vou, financiamento da assistência e por aí vai, né? isso. Da Eu saúde. vou, a partir daí, eu vou fazer um adensar aquele debate que eu falei do trabalho em rede, né? Que diante do que a gente está vivendo e que pode viver nesse contexto da pandemia, porque, por exemplo, não tem como falar da Semana do Bebê neste ano sem fazer conexão direta do universo que nós estamos é, vivenciando, né? De uma realidade que não é a mesma, né, da quinta semana do bebê. Nós estamos vivendo uma situação pandêmica, né? E isso como Boaventura de Souza Santos diz, né? A própria questão de uma questão pandêmica é que você todo mundo é atingido, né? Em escala, inclusive, mundial, é uma pandemia, que é o que difere de uma epidemia, por exemplo. Né? Então, a questão é diferente. Né? E a gente vive num momento de catástrofe. Né? Quem daqui de nós que estamos nessa mesa, nesse espaço de debate, iria pensar que ia viver um apocalipse? Eu não estava nos meus planos, eu acho que não estava de ninguém aqui.
Só que é o seguinte, como é que a gente faz isso e relaciona com a questão, né, do problema das famílias e, né, dessa luta em defesa dos direitos da criança? Né? Aí eu retomo a ideia do trabalho em rede. Né? E assim, é muito legal estar estudando essas questões hoje, porque elas dão um sentido diferente no momento de pandemia. Porque, Eduardo, a tempestade é para todos, mas embarcações são diferentes. Então, isso faz toda a diferença. Né? A tempestade está para todos nós aqui que estamos nessa sala, mas as embarcações são muito diferentes. Então, para isso, essa questão da rede, ela é fundamental. E eu digo que essa rede, ela não é só a rede de proteção, essas redes precisam, né, se conectarem, né? Porque a gente precisa perceber que além da rede de proteção em si, que é essa que a gente, né, lida diariamente, a gente precisa falar de o que a gente chama também de rede de responsabilização, né? E uma outra rede que precisa estar sendo conectada, né, para que a gente possa, né, fazer essa grande rede a partir dessas diferentes é o seguinte: a rede dos afetos e a rede da solidariedade que se dá no plano cotidiano, assim, das relações comunitárias, né, da vizinhança, que não está lá na institucionalidade. Né? Então, hoje, do ponto de vista quando eu chamo de rede de responsabilização, eu vou no 227 e digo assim, a responsabilidade é do Estado, é da família, mas é também da sociedade. Quando a Constituição diz, ela cria um sentido, na verdade, ali ela enreda a responsabilidade. Ela cria fios para essa tessitura se processar. Só que essa tessitura hoje ela tem que estar ligada também a outra rede que já é formada, que é a rede que é essa mais institucional, que a gente chama de proteção, e essa que eu considero fundamental, que é a rede de solidariedade, de afeto que acontece, né, no microcosmo social, ali na vizinhança, ali, né, na família, né? Que essa rede é fundamental, né? Você tem aí né, experiências, né, de ponto de vista organizada ou não organizada, de muitas famílias que conseguiram ultrapassar situações limites graças à solidariedade de quem estava mais próximo, né? E essa rede de afeto, de solidariedade, ela é fundamental para a gente que trabalha com primeira infância, para a gente que trabalha com conselho tutelar, para a gente que trabalha, né, com essa rede de proteção, né, mais institucionalizada. Isso é uma questão séria, né? Mas, por exemplo, eu não estaria aqui hoje se não tivesse por exemplo, a rede da primeira infância. Ou poderia estar, mas em uma circunstância bem diferente, né? Que aí é a dimensão da rede mais política. Então, entender essa rede, né, de forma multifacetada, percebendo que não existe uma rede, mas diferentes redes, e que essas redes precisam se interligar, né? As pessoas usam muito aquela relação com a rede nossa, né? A rede mesmo aqui no nosso Nordeste. Eu gosto muito da rede mais assim, do sistema de informação. Porque é uma rede que ela essas analogias, né? Porque ela não é fechada em si, né? Ela se ela não é como se ela não tivesse só arremate, né? Ela não se fecha e ali ela se constitui a partir de um diálogo que está sempre aberto, de uma troca que está sempre aberta para se comunicar com outras redes, né? Eu acho que isso é muito legal, né? E tem até um livro aqui que eu estava estudando ontem, queria indicar para vocês, que é do Luciano Antônio Furini, que ele diz assim, que tem o título como
redes sociais de proteção integral à criança e adolescente. Tem um debate de rede muito legal, né? Que eu acho que a primeira infância precisa, né? Quem trabalha com a primeira infância, que trabalha com o conselho tutelar, precisa estudar isso que a gente chama de rede, né? Não tem A gente tem jeito, Eduardo. a Tem que gente tem uma estudar, rede de porque primeira senão. infância. Oi? A gente tem uma rede de primeira infância aqui em Pernambuco, né? Isso, E aí, isso. quem quiser pode Muito chegar firme, né? junto para participar, para acompanhar, né? E fazer parte das ações, É, né? Se somar. a rede A da gente primeira infância está aqui de Pernambuco, ela é muito atuante, muito, muito, muito atuante, a né? referência nacional. E é um exemplo de rede que busca, né, criar conexões com outras redes, né? Acho que isso é muito importante, né? E a gente precisa pautá-la, né? Por exemplo, esse espaço que a gente estava aqui hoje, nesse momento, onde a semana do bebê se inicia, ela em si é um desdobramento de um trabalho em rede, né? Uhum, com certeza. A gente está contando com a contribuição da rede da primeira infância aqui na construção do nosso plano municipal da primeira infância do Recife, né, que está em processo de construção. É, e aí, eu só queria dizer que a gente tem praticamente uns 10 minutinhos para ir fechando. Queria ressaltar que também a gente tem a presença da Edneide, lá da Vara da Infância e da Juventude. Temos aqui a participação de duas colegas, uma que trabalha na casa de acolhimento e está dizendo que a preocupação de atender não só o público deles, por exemplo, criança e adolescente, mas também as famílias, né? E uma diretora de creche também do município dizendo que hoje já observa um olhar diferente para a criança, principalmente a partir do investimento de formação continuada, né? Então, esse processo está em transformação, né? Então é muito bom a gente saber disso, a gente ter esse feedback, né? E cada um fazer parte dessa construção. Como a gente está uns 10 minutinhos para a gente fechar, Uhum. aí ia colocar para você ir fazendo um fechamento aí do nosso momento Certo, do debate. certo. Eu quero, inclusive, aqui também falar de uma outra rede, que é a rede de enfrentamento, que está aqui Nosso presente companheiro do também. Unicef também está, sim. Ah, Nosso ótimo. companheiro Então, um abraço Augusto, que é para. o oficial de proteção do Unicef, também está aqui presente. Tá muito, 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 muito legal estar com com esses parceiros todos né, muito satisfeito com esse momento. Então, acho que nesse momento final, vou dar uma de professor mesmo e fazer o arremate, né, necessário para que a gente possa, daqui, né, dizer assim, o que é que nós buscamos falar, né? Qual é a mensagem, né? Primeiro que a gente nos desafia, né, pensar essa criança como sujeito de direito, porque elas, enquanto objeto de tutela, né, esse pensamento ainda persiste hoje, mesmo depois de 30 anos do Estatuto da Criança e Adolescente, mesmo depois de toda a luta pelo próprio marco da primeira infância, né, a gente percebe que a sociedade brasileira, né, a partir da luta de setores específicos, ela tem alcançado, né, conquistas do ponto de vista legal da política pública, mas do ponto de vista das mentalidades, a gente ainda esbarra numa cultura adultocêntrica e minorista, né? E essa cultura, ela nega as infâncias e nega os sujeitos, né? Ela não é preciso nascer para se sujeito é outra questão, né? É um outro sentido que a pessoa dá na vida para as pessoas, né? Que as pessoas conquistam e que a gente pode possibilitar também, né? Então, ser sujeito de direitos é mais complexo que ser simplesmente um ser humano, um indivíduo, né? Ou seja, e a gente precisa, né, deixar de objetificar as pessoas, principalmente as crianças, mesmo elas sendo bebês, mesmo elas estando na primeiríssima infância. Está na primeiríssima infância, está na, né, isso não quer dizer que ele é objeto de tutela, ele é sujeito de direitos
Isso faz toda a diferença, né? A família, as famílias, né? Porque não existe, né? Nas suas diferentes configurações, nos seus diferentes arranjos, precisam ser respeitadas, né? E é necessário que exista esse trabalho em rede, né? E que essa rede seja multidimensionada, né? E que a gente pense na articulação dessas diferentes redes, dessa rede de proteção, dessa rede de responsabilização, dessa rede de afetos, né? Acho que isso aí é uma questão que queria aqui colocar, né? Porque não há como garantir que esses meninos e meninas sejam sujeitos de direitos na primeira infância se a gente não faz um trabalho em rede, né? Que tem a ver com a mudança de cultura, que tem a ver com, através da educação, da formação continuada, né? Através da política pública, né? Que está lá na assistência, que está na segurança, que está na própria educação, né? E, né, por fim, pensar de que esse marco legal, ele na verdade, ele quando ele é criado, é para combater desigualdades, né? Como você mesmo diz, né? Para enfrentar essas desigualdades, né? E dizer que ele é uma conquista para a sociedade brasileira, né? E como conquista, ele vai se aprimorando, né? O grande desafio é esse que eu estou dizendo. Assim, vamos pensar como é que se dá essa primeiríssima infância, primeira infância nas sociedades tradicionais. Essa questão é importante, né? Porque a gente sabe que essa ideia de desenvolvimento ela é muito ocidental, ela é muito eurocentrada, né? Então, assim, é interessante a gente pensar nessas diferenças, né? Com certeza. Porque Dentro de cada somos sujeitos território, né, diferentes. observar, por exemplo, na construção de cada plano municipal, também qual é esse diverso público que tem ali, né, as diversas infâncias, diversos Ah, lugares, a partir dos territórios, né? é. E aí a gente ter né, são desafios que a gente coloca, né? Mas, Eduardo, muito agradecido, né? Agradeço a todas e a todos que prestigiaram. Um abraço especial aos conselheiros e conselheiras tutelares da Escola de Conselhos. Né? Está muito linkada essa nossa, né, militância mesmo da nossa universidade pública. Você que também faz parte dessa história, dessa equipe, sabe que é importante demais que a gente tenha, né, uma escola de conselhos viva, né, que chegue lá nos conselheiros de forma efetiva. E eu penso que são trabalhos como esse, né, que a gente que faz essas diferentes redes se fortalecer. Né? Então, agradeço mais uma vez ao prefeito, Geraldo Júlio, a Ana Rita, Suassuna, a você, né, ao Rogério também, que é o nosso secretário, um abração, né, para ele, e aproveito e dou um abraço também no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Ana Farias, né, todo mundo que está lá, né, mudou agora a gestão, né, Sim, ela está como vice. quem é o nosso presidente? Pela sociedade civil, eu esqueci o nome, mas tá aqui a técnica do Condica Aureli, dando socorrer nesses Um abração à nova minutinhos. gestão do Condic, então. Né? Pronto. E a gente está aqui junto, Eduardo. Quero mandar um abraço também para a Camila e para a Valéria, viu? Massa. Seguimos juntos, a gente se reinventa, né, nesse tempo de pandemia. Seguimos com essa Semana do Bebê que está começando hoje. Agora às 11 horas no YouTube da Prefeitura do Recife, a abertura oficial da Semana Armindo Presidente. Elizabeth Godin, que é nossa conselheira e secretária de Direitos Humanos, está lembrando aqui Armindo, que é o presidente atual do Condica. Pronto, muito Um abraço para o obrigado. nosso presidente. Professor, obrigado por essa parceria. Satisfação grande. Sempre presente e essa construção é fundamental. Estamos aqui para sempre contribuir. Muito obrigado. Obrigado a Muito todo mundo que agradecido, Eduardo. Um está abração bem nos forte, assistindo. mesmo que virtual, né, em todos e todas que aqui estão presentes. Um beijão na Jerusa, na Rita, na Camila, todo mundo da secretaria, que eu gosto muito de vocês. Viu? Valeu. Nós também. Felicidade. Um grande Você abraço. é uma referência para nós, não só aqui em Pernambuco, mas no Brasil, na área da criança, e muito nos orgulha com isso.
é a luta, né? Com Grande certeza. abraço, amigo. Um Seguimos na abração a luta. todo mundo. Muito obrigado. Muita saúde e paz em todo mundo que está aqui, viu? Um abração, É isso obrigadão aí. por nos prestigiar. Pessoal, acompanhem aqui no Instagram da Gerência da Criança e do Adolescente e na nossa página do Facebook as atividades que vão ocorrer ao longo desse ano aí, ao longo dessa semana, da Semana do Bebê. Tá bom? Muito obrigado. Um bom dia para todo mundo. Valeu, professor. Felicidade. Felicidade. Também.